Seja muito bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo e presta atenção, porque nós teremos uma sequência de 3 aulas, né? Essa é a primeira das 3 aulas Família Blindada a partir da mesa posta. Sim, se existe um propósito da mesa posta, esse propósito é família. E você está convidada a participar dessa aula, usufruir para sua casa, para sua família e ensinar aí para suas clientes também, tá bom? Então fica aqui até o final comigo, porque você não vai se arrepender. Sejam muito bem-vindas. Você que está chegando aqui, que é visitante, já coloca aqui, escreve aqui para mim, visita, e me fala da onde você está me assistindo. Já vi bandeirinhas aí dos Estados Unidos, né? E sejam muito bem-vindas, amiga. Tá rolando a reunião da ONU aí, né? Depois conta tudo que a gente tá de olho, tá vendo tudo que tá rolando por aí. Quem é aluna Divino Arranjo, bota a hashtag aqui, aluna Divino Arranjo, da região da onde você tá nos assistindo, seja aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Tem várias visitas, deixa eu ver aqui. Paraná, amiga tá dizendo que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Flórida, eita, delícia, hein, amiga? Tá perto da Disney, né? Tudo bem que, né, tá ali perto, né? Tá ali do lado. Ó, você que tá chegando agora, deixa eu te fazer um convite. Aqui embaixo tem um aviãozinho para você enviar para suas melhores amigas. Se você tem amiga mulher, que tem família, essa aula é um convite para que você traga a sua melhor amiga para cá. Você vai fazer um enorme favor para essa sua amiga, tá? Brasília, Campina Grande, Paraíba, que mais? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia. Ó, Bahia tá chovendo gente aqui. Que mais? Eu tenho várias alunas fora do Brasil também, né? E sejam bem-vindas também. Então tem, Teresina, tem alunas, gente, tem aluna até do Marrocos, só para vocês terem ideia, tá? ABC, Tocantins, ABC aqui em São Paulo. Rondônia, eu tenho uma amigona que mora aí em Rondônia. Petrópolis, Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindas. Antes da gente começar, eu vou dar alguns recados, tá? E aí você pega papel e caneta na mão daqui a pouco pra gente começar. O primeiro recado é o seguinte. Essa aqui é uma sequência de 3 aulas. Essa é a primeira, tá bom? Essas 3 aulas, elas são gratuitas. E nessas 3 aulas, eu vou falar sobre a importância da mesa posta na família, a importância da mesa posta em relação aos filhos e netos, ou seja, a crianças e adolescentes, e a importância da mesa posta para a sociedade. Para você que está chegando agora e acha que mesa posta é uma coisa fútil, é algo de gente que não tem o que fazer, é algo de gente que tem dinheiro, você está muito enganada. Obviamente que a gente pode sim criar uma mesa posta extremamente elitizada, se a gente quiser e puder. Mas o objetivo da mesa posta, o objetivo, a missão, o propósito, o cerne da mesa posta é outro. E é sobre isso que eu vou falar, e é sobre isso que você precisa receber, é sobre isso que você precisa tratar na sua casa, na sua família, e é sobre isso que você precisa ensinar para suas clientes. Porque nós temos clientes para todo tipo de produto, e nós temos produtos para todos os tipos de cliente. Então, desde as pessoas mais simples até as pessoas de maior poder aquisitivo, todas são beneficiadas da mesa posta, porque o propósito, a missão da mesa posta, ela é muito maior do que você colocar a mesa mais bonita. Muito mais do que a mesa mais bonita é o que nós vamos falar aqui hoje
nessa primeira aula, Família Blindada. Quem aqui entendeu a profundidade do que a gente vai falar? Escreve aqui. Se você entendeu, escreve eu aqui, só para eu saber que você está entendendo o que eu tô te falando. Escreve aqui. Ó, essas 3 aulas, elas vão acompanhadas de 3 PDFs, tá? Elas vão acompanhadas de 3 PDFs, tá? Esse aqui é o PDF da primeira aula. São 3 folhas, tá? Esse aqui é o PDF da primeira aula. Para você receber o material das 3 aulas, você não precisa pagar nada, tá? Essa daqui não é aula VIP nem nada. Mas para você receber o material dessas 3 aulas, basta você escrever aqui família, que eu vou te enviar um link para você entrar num grupo. E dentro desse grupo eu vou te enviar o material de graça. Você não vai precisar pagar nada, mas precisa estar dentro do grupo, acompanhando o que está acontecendo dentro do grupo, porque é dentro deste grupo que eu vou te enviar o material semana pós semana. Então são 3 semanas lá dentro do grupo. Nessas 3 semanas, cada semana eu vou enviar depois da aula o material para você, tá bom? Então escreve aqui família. Deixa eu escrever aqui. Escreve família. E aí vai no seu direct, depois, clica no link e entra no meu grupo, tá? Você entendeu? E aí, lá, estando dentro do grupo, aguarde. Logo depois da aula, eu envio o material, ok? Esse material é 100% gratuito e eu não vou te vender aula VIP, nada. Porque essas 3 aulas são um presente para você que está aqui comigo, para sua amiga, para sua cliente. Você pode copiar esse material e enviar para suas clientes também. Você pode criar conteúdos semelhantes e enviar para sua família, para suas clientes, ok? Então é para você copiar mesmo, é para você replicar tudo que vai ser colocado aqui como ensinamento de mesa aposta para você, para sua família e para suas clientes, tá bom? Vou pedir só que você, né, crie o seu, se for possível, tá bom? Mas você pode copiar, tá? Combinado? Esse aqui tá liberado. Eu ia tomar água, tá sem água aqui, tá? Quem entendeu? Então, olha só, se você escrever família, você depois tem que ir no seu direct e tem que clicar no link e entrar no meu grupo. É dentro deste grupo que eu vou te passar o material, tá bom? Combinado? Tá? E aí, olha só, eu vou dar a aula para você e no final da aula, não vai embora. No final da aula, eu vou responder algumas perguntas e eu vou orar com você. Vou abençoar sua família, vou abençoar seu trabalho. E fique aqui, porque vai ser muito bom, vai ser uma bênção para todas vocês, para o seu negócio, para a sua família, tá bom? Então fica. Vamos começar? Vamos? Vou pedir para você clicar aqui no aviãozinho e enviar essa aula para as pessoas que você ama, tá? Porque essa aula aqui é para quem ama a família. Você ama a sua família? Você ama seus filhos? Você ama as pessoas que estão ao seu redor, as crianças? Você consegue entender a profundidade do que a gente vai fazer? Então você precisa compartilhar isso aqui. Ó, essa aula é para quem ama a gente. Se você não gosta de gente, se você não gosta da sua família, se não gosta dos seus filhos, pode sair, tá bom? Então essa aula é só para quem ama sua família, é só para quem ama seus filhos, é só para quem quer o bem,
Se você não ama a gente, se você não ama pessoas, se você não ama famílias, se você não ama os seus próprios filhos, peço que você saia, porque isso vai agredir demais, né, você com os seus conceitos, tá bom? Tô falando porque, pasmem, existem pessoas que odeiam famílias. Nós vamos falar disso, tá bom? Nós estamos numa época que existem um trabalho, né? Um trabalho, uma militância querendo destruir o conceito da família. Se você é uma dessas pessoas, aproveita, sai agora, porque talvez essa mensagem vá te ofender. Vamos começar? Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Mesa Aposta e Família Blindada. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou a criadora do ateliê de roupa de mesa Divino Arranjo e eu tô aqui no mercado desde 2012. Sou praticamente uma das primeiras pessoas a divulgar, propagar, ensinar as pessoas em relação à mesa posta, não somente para uso pessoal, para uso na sua casa, na sua família, como também para venda, ou seja, mais do que uma renda extra. E detalhe, sem precisar sair de casa. Então, se você chegou aqui em busca de informações da mesa posta, saiba que você está no melhor lugar, você está na fonte, porque foi daqui que foram criadas praticamente todas as técnicas de como criar sua roupa de mesa no menor tempo possível, fazendo de cada metro 6 peças de roupa de mesa, vendendo e propagando a mensagem da mesa posta, que é que é hoje o nosso maior tema, porque mesa posta não existe sem famílias. Então, se você está aqui, entenda que se existe mesa, é porque, se nós queremos vender a ideia da mesa posta, é porque existem famílias que estão em busca de melhorar relacionamentos, melhorar comportamentos, melhorar, afinar e agregar, né? Não só os relacionamentos, mas os valores. Antes da gente realmente entrar, eu queria lembrar você que se uma pessoa não gosta da ideia de família, logo ela não está habilitada para vender mesa posta. Porque se nós vendemos mesa posta com o intuito de agregar pessoas ao redor da mesa, nós então estamos fazendo com que famílias se reúnam, pessoas de bom relacionamento estejam juntas, pais e filhos em primeiro lugar, maridos, esposas, famílias, amigos. Então, mesa é um lugar divino, é um lugar de celebração, é um lugar onde nós estamos sempre em busca de nos aproximar. Então, se você que está aí do outro lado não gosta de família, não gosta de relacionamentos genuínos, verdadeiros, talvez essa aula não seja para você. Mas eu convido você a ficar, quem sabe você muda de ideia e percebe que você está do lado que não vai te fazer feliz, né? Porque ninguém é feliz sozinho. A mesa é um lugar de compartilhar, a mesa é um lugar de doação, a mesa é um lugar de receber, né? E para isso, nós usamos a roupa de mesa, muitas vezes para expressar aquilo que a gente não consegue expressar em palavras. Muitas vezes o relacionamento em casa, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com outras pessoas está um pouco desgastado, está um pouco mais difícil,
não cabe mais palavras, nós podemos lançar mão de uma bela roupa de mesa, de uma comida, né, que conforta o coração e nos expressar muito mais do que apenas conversar. Então a mesa, ela realmente tem um fundamento profundo na vida do ser humano. E eu queria muito compartilhar com você algumas coisas relacionadas à mesa posta e família, tá? Então hoje nós vamos falar a respeito de como é que a gente pode usar a mesa posta para fazer com que a nossa família, né, os nossos filhos, se aproximem de nós. Preste atenção, você que está aqui, quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Ó, você que está me assistindo, se você tem filhos, escreve aqui quantos filhos você tem. 1, 2, 3, 4. E serve neto também, tá? Se você tem neto, quantos netos você tem? Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho 2 filhos, então eu escreveria aqui 2. Mas se eu tivesse 2 filhos e um neto, eu escreveria 3. Vamos colocar assim, tá bom? Quantos filhos e netos você tem? Escreve aqui pra mim que eu quero ver. 3, 3, 3, a galera gosta do 3, hein? Vou contar uma coisa, enquanto você tá escrevendo, vou contar uma coisa pra você aqui. Você sabe que eu, há uns 2 ou 3 anos, né? Eu tenho 2 filhos, meus filhos já são adultos. Ó, eu vou mudar a minha internet, tá? Eu preciso que vocês fiquem por aqui, tá bom? Vai sumir um pouquinho, mas eu volto. Pronto, voltou, ó. Como eu estava dizendo, eu tenho 2 filhos, né? E há algum tempo, uns 2 anos mais ou menos, bateu em mim, assim, um arrependimento de não ter tido um outro filho, um terceiro filho. E eu percebi que esse arrependimento, ele veio justamente por causa da maturidade. Quando a gente tem o primeiro filho, geralmente a gente tem mais dificuldade de lidar com aquele filho. Nós somos mais rígidas, nós somos mais severas, nós somos mais jovens. Muitas vezes temos que trabalhar fora. Então, no primeiro filho, a maioria das mulheres ainda está trabalhando fora, tem muitas demandas, tem menos tempo livre, tem menos paciência, tem menos conhecimento. Mas a gente cria mesmo assim, com aquilo que a gente tem de melhor. O segundo filho, ele tá ali no, né? A gente já não tem aquela loucura do primeiro, mas às vezes ainda, né? Por conta da juventude, a gente ainda não tem tanta habilidade. Mas o segundo filho vai melhor, né? E aí eu percebi que talvez se eu tivesse tido um terceiro, talvez eu pudesse ter sido a minha melhor versão de uma mãe. Bom, dito isso, eu quero ler para você um versículo que expressa exatamente o comportamento de um pai. Quando eu digo pai, isso cabe pai e mãe, ok? Tá? Não vamos entrar em questões aqui de gênero, nem tampouco militâncias, tá? Então, quando eu digo pai, eu tô dizendo pais, né? Tá? Só para contextualizar. Então, olha só. Eu elegi como base para nortear essas aulas, eu elegi uma ferramenta de princípios e valores morais. Por quê? Porque se você não tiver princípios e valores morais bem estabelecidos para direcionar a sua vida, você não consegue estabelecer nos seus filhos princípios e valores morais que o farão prosperar, serem felizes e melhores do que você foi. Nosso maior desejo é que os nossos filhos alcancem aquilo que a gente não conseguiu alcançar por falta de conhecimento, por falta de oportunidade. Por quê?
porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então você é fruto daquilo que você recebeu. E o seu pai e a sua mãe deram para você aquilo que eles tinham, porque eles receberam também muito pouco. E assim sucessivamente, teoricamente, nós vamos melhorando ou não. Então, presta atenção, porque eu elegi a Bíblia como fator de pesquisa para princípios morais e princípios, princípios e valores morais. Tanto faz a sua religião, tá? Não importa de onde você veio, mas você precisa entender que dentro da Bíblia existem princípios e valores que são extremamente importantes para que você tenha uma vida plena, mesmo que você não seja cristã. Quer um exemplo? Aqui em Deuteronômios, logo no início do Novo Testamento, tem lá os famosos 10 mandamentos, ok? Quem conhece os 10 mandamentos aqui? Escreve aqui. Você conhece os 10 mandamentos? Escreve eu. Só para eu saber se você conhece. Eu não vou citar todos, mas eu vou citar alguns. E aí você que é cristã e você que não é cristã, fala para mim se esse mandamento é bom ou se ele é ruim. Se ele é ruim, tá? Então escreve aqui se você acha que ele é bom ou se ele é ruim. Escreve bom ou ruim, ok? Então lá na Bíblia tá escrito assim, ó: não matarás. Não matarás é um mandamento ruim ou é um mandamento bom? Escreve aqui. Não roubarás. É um mandamento ruim ou é um mandamento bom? Não adulterarás. É bom ou é ruim? Não cobiçarás a mulher, o homem ou qualquer outra coisa do próximo. Não cobiçarás, né? Porque a cobiça é aquele negócio de querer ir lá e querer tirar da outra pessoa. É ruim ou é bom? Então presta atenção, não existe nenhum mandamento aqui na Bíblia que incite você a fazer algo que vai contra a sua vida, que vai contra a vida dos seus filhos, que vai contra a sociedade, que vai contra a vida humana, que vai contra a natureza, que vai contra os animais. Não existe na Bíblia. Então, independente da sua religião, saiba que dentro da Bíblia, você acreditando ou não, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, isso não importa. O que importa é o que está escrito. Não importa o que você, né, a sua doutrina, mas você precisa entender que o que está escrito aqui é bom. É tão bom, presta atenção, é tão bom que a nossa Constituição, a Constituição brasileira e a da maioria dos países, tem como base fundamental de princípios e valores a Bíblia. Os estatutos de direito, né, do nosso país e de muitos outros países usam a Bíblia para nortear o que é bom do que é mal. Então, independente da sua religião, independente se você acredita ou não que a Bíblia foi escrita, inspirada através do Espírito Santo, escrita por homens inspiradas pelo Espírito Santo. Independente se você acredita nisso ou não, o que está escrito aqui é bom. E protege você, e protege o seu casamento, e protege seus filhos, e protege você de cometer coisas que no futuro podem se voltar contra você. Você consegue entender? Então, dito isso,
Essas 3 aulas, elas têm um embasamento bíblico. E eu quero convidar você a ler comigo Mateus 7, né? Mateus, capítulo 7, tá? Versículo de 9 a 11. Presta atenção, é só para você prestar atenção. Você não precisa, só anota, ó. Mateus 7, versículo de 9 a 11. Só anota e ouve. Depois a gente, no final, eu passo a referência direitinho para você, tá bom? Então, Mateus 7, 9 a 11. Presta atenção, eu vou ler aqui para você, tá? Para você entender como a mesa aposta vai blindar a sua família. E aí eu vou falar do que a mesa aposta vai blindar a sua família, tá? Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas àquele que pedir. Olha só, gente. Vamos começar do começo aqui, ó. Qual de vocês aí que o filho pede pão e você dá uma pedra? Qual de vocês aí que o filho pede peixe e você dá uma cobra? E aí você pode me dizer assim, mas Valesca, um pai e uma mãe, é impossível que eles façam essa maldade com os filhos. E eu vou falar para você que neste atual cenário que o mundo está vivendo, isso está acontecendo de forma contínua. E esse é um dos motivos pelo qual muitas famílias estão perdendo seus filhos queridos para doutrinas, para militâncias, para coisas que estão fazendo com que eles mintam, adulterem, matem, envergonhem os seus pais, a sua família, se prejudiquem e prejudiquem o seu próximo. Eu não vou entrar em questões aqui, mas presta atenção. Há pouquíssimos dias, nós tivemos um fato terrível, tenebroso. Nós assistimos à morte de um homem que debatia, né, políticas cristãs, debatia com universitários, um homem do bem, um homem que mantinha o diálogo com jovens que infelizmente estavam corrompidos. O que esses jovens o que eles tinham de corrompido? Eles tinham de corrompidos costumes e valores. Quais? Valores contra a família, né? Condutas contra o próximo, ódio de quem optou em ter uma família, ódio daqueles que enriqueceram. Tô falando aqui, tô dando um exemplo do Charlie Kirk, ok? O que aconteceu com esse homem que estava debatendo no meio de uma universidade com jovens? Ele foi morto. Por quem? Por um jovem. Esse jovem matou por quê? Tem motivo para matar? Existe motivo que justifique alguém tirar a vida de outra pessoa, independente de se concordar ou não com posicionamento religioso ou político? Você que está aqui comigo, existe justificativa para você levantar a sua mão, uma arma, para alguém que pensa diferente de você? Porque eu não estou aqui defendendo o Charlie Kirk, não é isso. Muito embora muitas das coisas que ele falava, estavam de acordo com essa ferramenta que eu uso. Eu sou a favor da família, eu sou a favor
né, do ensino, da disciplina. Eu sou a favor de que homem nasceu homem e mulher nasceu mulher, e independente da sua decisão de adulto de se tornar o que você quiser, as pessoas são o que são e ponto final. Isso não vai mudar. Um homem jamais dará à luz, né? E uma mulher jamais terá espermatozoides, não é verdade? Isso aí é científico, não é porque você disse que você realmente é, né? O cachorro pode querer miar, mas isso não faz dele um cachorro, né? Então, independente do teu posicionamento, não me dá o direito de eu ir em alguém e lançar contra ela violência nenhuma. E o que é que acontece hoje? Tudo começa, minhas queridas, dentro de casa. Tudo começa com o alimento que nós recebemos dentro de casa. Presta atenção, presta atenção. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Existem pais e mães que esqueceram de cuidar dos seus filhos, que delegaram o cuidado dos seus filhos às instituições, às escolas. E, infelizmente, as universidades hoje estão tomadas de jovens que não tiveram em casa, talvez, uma base sólida, ao redor de uma mesa, de um pai e de uma mãe presente. E eu não estou te julgando, porque eu fui uma dessas pessoas também. Eu trabalhava fora, eu fazia aquela correria, né, de dupla, tripla jornada. E durante um bom tempo, o meu primeiro filho não foi criado por mim. Foi criado uma parte pela minha mãe, meio período, uma parte pela escola. E eu me coloco diante de vocês hoje para dizer que esse é um dos meus maiores arrependimentos da vida. Porque se tinha alguém que poderia sentar com o meu filho e ensiná-lo acerca do que é bom, do que é reto, do que é justo, era eu. Então, presta atenção. O lugar de você dar pão, o lugar de você dar peixe para o seu filho, o lugar de você alimentá-lo com relação a o que é certo e o que é errado, não é na escola, não é na universidade, não é com babás, não é com escolinhas, é com você. É na prática do seu dia a dia. É no jantar, corrido mesmo que seja, se você não está com ele o dia todo. É no jantar, no almoço de domingo, talvez, se eles são maiores. E é impossível fazer isso longe da mesa. Hoje, atualmente, as pessoas estão tão corridas, elas estão sendo tão distraídas com tudo o que está acontecendo ao redor delas, com tanta internet, com tanta TV, com tanto celular, com tantas distrações, que estamos deixando o princípio, o básico, a nossa segurança na mão das pessoas. Presta atenção. Nossos filhos, presta atenção, precisam de três coisas. Três coisas. Nossos filhos e netos. Se você tem neto, invista nisso. Nossos filhos e netos precisam de três coisas. A primeira delas, de todas, eles precisam de segurança.
Essa segurança, quando você não dá segurança, e eu vou te explicar que segurança é essa. Quando você não dá segurança, qual que é o oposto de segurança? O oposto de segurança é medo. Insegurança gera medo. Então, se o teu filho ou o teu neto não se sente seguro junto com você, logo ele desenvolve insegurança, ele desenvolve medo. E ele vai procurar segurança lá fora, em alguém que vai dar o mínimo de atenção para ele. E ele vai procurar lá fora, numa tia de escola, numa babá, numa mãe de um amiguinho que você deixa ele toda hora na casa. Ele vai procurar essa segurança, é inconsciente, mas ele vai procurar em alguém. Esse alguém que muitas vezes não vai fazer com que o teu filho realmente fique seguro, mas vai ensiná-lo doutrinas que vão afastar o seu filho da verdade, do que é bom, do que é reto, do que é justo. Vai afastar os seus filhos e seus netos da presença de Deus, da sua mesa. Vai gerar espírito de rebeldia. Vai gerar nele desejo de liberdade, que hoje confunde-se muito com libertinagem. Então, essa segurança, ela começa quando você alimenta fisicamente o seu filho e o seu neto. Alimentar fisicamente é dar comida, mas não é qualquer comida. É dar a comida que nutre e que conforta. Quando um bebê nasce, a mãe, na maioria das vezes, quer amamentar no peito. Por que a mãe quer amamentar o neném no peito? E isso é quando uma mãe não consegue, ela fica muito triste. É lógico, gente, eu tô falando da maioria. Eu sei que tem gente que, né, tá tão distorcida que não vai entender isso. Mas amamentar um filho no peito é aproximá-lo e gerar nesse filho segurança. Você está entregando algo para ele que só você tem. Ele está se fortalecendo através de algo que só você pode dar. É um vínculo profundo e quase indestrutível que uma mãe tem com relação ao seu filho. Nenhum homem pode dar isso. Nem esses homens que estão se autoestimulando. Vocês já viram essa coisa demoníaca de homens estimulando mama para ter leite? Deus nos guarde disso. Que Deus nos livre disso todo o tempo. Mas esse vínculo, ele é único, exclusivo da mãe. Então, o primeiro momento onde você gera segurança e conforto para o seu filho é quando você alimenta o seu filho. E depois, quando ele começa a crescer, você troca o seu leite pela comidinha. E aí, na correria do dia a dia, muitas vezes, você deixa este bebê fora da mesa. Você tira ele do ambiente onde ele deveria estar sendo inserido. Porque mesa é lugar de relacionamento. E às vezes as mães, porque estão muito cansadas, porque estão corridas, ou porque não sabem, elas tiram a criança da mesa. Deixa eu falar uma coisa para você. Os seus filhos e netos, eles precisam ver que o papai, a mamãe, tio, as pessoas estão juntas à mesa. Quando ela enxerga a família dela junta na mesa, ela sente outro nível de segurança. Primeiro é a segurança alimentar. Se eu estou alimentado, eu estou confiante, eu estou seguro. Primeiro é a segurança básica.
Fome gera insegurança. Segundo é a segurança emocional. Então, se a criança, o adolescente está na mesa com a família, inconscientemente ele sente segurança. E se ele sente essa segurança, quando ele estiver lá fora, nesse mundo tenebroso, e alguém vier falar para ele contra a família, ele vai ter referência para falar, peraí, meu querido, a minha não é assim. Se você não teve referência de família, eu tive, desculpa, a minha é boa. A minha mãe é minha mãe. O meu pai é o meu pai. Meu irmão é meu irmão. E você não é nada, não te conheço. Você é só uma pessoa que eu conheci, mas não vem não. Consegue entender? Por que as adolescentes estão sendo sacados das suas famílias, se tornando pessoas odiosas, capazes de matar alguém que não compactua da mesma opinião? O que faz um menino, uma menina compactuar com a ideia de que se você não fala o que eu quero ouvir, você é fascista e eu vou te matar? O que faz com que um jovem faça isso? Falta da ideologia de família. Falta de princípios básicos, morais. Falta de amor. Quando você despreza a vida de qualquer ser humano, é porque você se sentiu desprezado. É porque nem a sua própria vida vale para você. Então, esses jovens, eles não tiveram referência. Ou, se tiveram, por algum motivo, ela não foi suficiente. Ela foi interrompida. Ela foi abortada. Ela foi desgastada, muitas vezes pela correria do dia a dia. Preste atenção, você que é mãe, você que é vó. Eu não estou te julgando porque você teve que trabalhar, que você teve que entregar a educação do seu filho, do seu neto para outras pessoas, porque eu também fiz isso. Mas eu estou mostrando para você que, presta atenção, vamos acordar? Porque nós estamos numa fase onde as famílias estão sendo ameaçadas por um sistema querendo imputar a destruição da nossa principal base da sociedade. Não existe família com relação entre homens com homens e mulheres com mulheres. Não existe. É uma falácia. Não existe família onde a pessoa não respeita e não deseja o bem do outro. Não existe respeito. Então entenda uma coisa. Se você não cuidar dos seus netos e dos seus filhos agora, eles não vão se tornar famílias no futuro. Se você não parar de, sem querer, por causa da sua correria, ao invés de entregar o pão, continuar entregando a pedra, porque quando você entrega e delega a mesa da sua casa para o vizinho, a mesa da sua casa para a escola, a mesa da sua casa para qualquer outra pessoa, seja pelo qual motivo for, ele está comendo a pedra de outra pessoa. Ele está sendo alimentado por outra pessoa. Ele está buscando confiança na casa de outra pessoa. Ele está ouvindo os conselhos de outra pessoa. E esse não mais será seu filho. Ele será o filho de uma outra pessoa. Ele será usado para atacar pessoas. Porque a verdade dessa outra pessoa não é a sua. Você fala, onde eu errei? Infelizmente, estão sendo colocados sobre nós tantas demandas, tantas camadas, que a coisa mais importante, que é gerar segurança
e conforto através do relacionamento ao redor da mesa, nós perdemos. Quando você olha esses jovens, essas crianças que estão sendo engolidas por um sistema maligno, dizendo para crianças de 5 anos, você não é um menino, você é uma menina. Você dizendo para a sociedade, crianças de 5 anos devem fazer transicionamento de gênero. Quando as crianças estão sendo, dentro das escolas, doutrinadas para achar que homem não é homem e que mulher não é mulher, você está perdendo seus filhos. Eu não estou falando que você, um adulto, não tenha direito de escolher se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher, se ele vai fazer uso do corpo dele de forma A ou de forma B. Adulto faz aquilo que ele quer. Mas nós não podemos deixar que isso chegue na cabeça de nossos filhos, dos nossos netos, como algo normal e natural. Não é. Isso é altamente destrutivo. E se o seu filho não aprender na sua mesa o que é bom, o que é reto, o que é justo, se ele não tiver consolidado na sua mesa através da segurança e do conforto, quando ele chega lá fora, ele aprende o que tem lá fora. E porque ele não tem uma base, ele não tem como refutar. E se ele não tem como refutar, aquela passa a ser a verdade dele. E você passa a ser a mentira. E aí, acabou. Não tem volta. Quem consolida primeiro ganha. Quem consolida primeiro ganha. Teu filho é tua responsabilidade. Consolide o teu filho ao redor da mesa. Arrume tempo para falar para o seu filho o que é bom, o que é reto, o que é justo. E quando ele for adulto, se ele decidir fazer diferente, se ele decidir que ele vai usar o corpo dele de outra forma, se ele decidir por uma outra religião, se ele decidir seguir outros passos, é outra coisa. Ele é adulto, ele pode decidir como ele quiser. Mas enquanto criança, cabe a você, ao invés de dar pedra, dar pão, ao invés de dar cobra, dar peixe. E isso não se faz delegando a educação dos seus filhos, a educação dos seus netos para terceiros. Quem tem que consolidar verdades absolutas na cabeça deles é você. E não existe nada melhor do que a verdade. E a verdade, minhas queridas, está aqui. Aqui está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção, que verdade é essa? É a verdade que eu acabei de falar agora no começo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás e por aí vai. E por aí vai. E tudo isso é para a proteção do seu filho. É para a proteção da linhagem que ele vai dar a partir dos filhos dele. Porque se ele não seguir isso, acabou família. Acabou família. E sabe o que fica? Nada. Nada. Absolutamente nada. Uma pessoa, um adulto, que não sabe se é homem, não sabe se é mulher, olha para o seu corpo e não se reconhece, não tem fé em nada. Milita contra as pessoas, tem ódio daqueles que prosperaram, não sabe lidar com diferenças, nunca vai prosperar, nunca vai ser feliz. Você não pode aceitar isso para a vida dos seus filhos. Um pai e uma mãe de verdade quer o melhor para os seus filhos e você não pode mais ser omissa. Comece usando as ferramentas que você tem. Primeira coisa, passe você a buscar o que é bom, o que é reto e o que é justo. Comece por você. Faça uma autorreflexão. Como tem sido o seu comportamento como mãe, como pai, como tia? Como é que tem sido o seu comportamento? O que tem saído da sua boca, o que você tem assistido na TV?
O que você tem falado das pessoas perto dos seus filhos? O que é que você anda botando na mesa para comer? Como é que tem sido o seu comportamento? Comece por você. Segunda coisa, arrume um tempo e comece a ministrar no coração dos seus filhos muitas coisas relacionadas ao que é bom, o que é reto e o que é justo. Fortaleça esse vínculo de confiança ao redor da mesa. Crie momentos para que eles se sintam pertencentes da sua família. Porque se você não os fizer, alguém lá fora vai fazer com que eles sejam pertencentes de alguma coisa muito contrário à família. Você quer que o seu filho seja abençoado, prospere e, mais do que tudo, te honre? Você precisa começar agora. Eu sei que tem muita gente querendo ganhar dinheiro para comprar as coisas, mas nada vai comprar a vida dos seus filhos, a vida que você deixou ser perdida, porque você estava indo atrás de algum recurso. Eu já fui essa pessoa, eu sei o que eu tô falando. Dinheiro nenhum vai ser capaz de tirar da cabeça do seu filho aquilo que alguém plantou, porque você deixou de semear quando você podia. Presta atenção. Neste momento, o mundo, não é só o Brasil, gente. O mundo está imerso em densas trevas. E a família tradicional, a família, mamãe, papai, filho, está debaixo de uma grande ameaça. Filhos que hoje saem para as escolas voltando, achando ser normal. Crianças mudarem de sexo, ainda na juventude. Dizendo que o pai não é pai. Dizendo que o Estado vai cuidar. Sem estudar. Sem trabalhar. Sem querer constituir família, sem querer constituir bens. Essa tem sido uma realidade triste que nós temos enfrentado. E eu tenho convicção plena que você conhece alguém que tem um jovem, um adolescente, um jovem adulto fazendo isso, exatamente isso. E sim, você tem culpa. Porque você se omitiu, porque você não fez, mas você talvez não soubesse, mas agora você sabe. Muito mais do que trabalhar fora, muito mais do que fazer todas as coisas que a gente tem feito. Se nós não formos capazes de dar para os nossos filhos aquilo que nós temos de melhor, alguém vai dar. Alguém vai dar. Alguém vai dar. Presta atenção. Olha só. É ao redor da mesa que nós criamos vínculos afetivos. É ao redor da mesa que nós criamos bons hábitos sociais. Não é só educação, é hábito social, o saber dividir, o conversar, o se relacionar. É ao redor da mesa que nós criamos rotina. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles precisam ter rotina. A rotina de acordar de manhã, tomar o seu café, a rotina de arrumar o seu quarto, a rotina, eles precisam de uma rotina. Nenhum ser humano saudável consegue crescer e prosperar sem uma rotina saudável. Nós precisamos criar com os nossos filhos e netos uma relação positiva com a comida. O que é a relação positiva? É envolvê-los ali durante a criação de pratos, é mostrar para eles as opções
né? Desde de pequenininho, de frutas, verduras, legumes, é comer junto com ele, para que ele não desconte no fast food a insegurança que ele recebeu quando ele era criança e se torne obeso, doente, inseguro, traumatizado e vá buscar essa segurança lá fora, num sistema corrompido. Presta atenção aqui, você já viu a aparência desses jovens que estão aí militando? Vocês já viram a aparência? Não tem ninguém bonito. Não tem ninguém saudável. Não tem, é tudo parecido. São autodestrutivos. Presta atenção, gente, não tem. Espera aí que eu vou mudar a internet. Voltou? Escreve aqui se voltou para mim. Voltou? Escreve aqui se voltou. Aparência assustadora. A aparência é assustadora. O palavreado é muito ruim. Praticamente todos são analfabetos funcionais, sem nenhum princípio, sem nenhum valor. Não honram pai, não honram mãe, não trabalham, são desrespeitosos, odiosos, porque odeiam todas as pessoas. Você acha que esses jovens, eles vão nos representar bem daqui a uns anos? Porque esses são o futuro. Você como mãe, como pai, quando você vê um jovem como esse que matou, você acha que quando eles se tornarem adultos, porque muitos vão se tornar políticos, muitos vão se tornar algum tipo de profissional de alguma coisa, você acha que eles vão ser bons profissionais? Você acha que eles vão ter bons filhos? Você acha que eles vão lutar pelo país, pela família? É muito provável que eles não tenham nenhum futuro. É muito provável que acabe neles. É muito provável que a maioria morra muito antes. Por conta de todo esse envolto que eles estão. Droga, sexo ilícito, muita maldade, muito álcool. Gente, muita prostituição. Ter liberdade é muito diferente do que ser libertino. O que se prega aí por aí? Que a gente tem que ser livre? Livre para quê? Você sabe o que é liberdade? Liberdade verdadeira é você dizer não para aquilo que você sabe que pode até gerar prazer, mas não é bom. Isso é liberdade. Liberdade não é dizer sim para tudo. A verdadeira liberdade é você saber exatamente quando não. Mesmo querendo, porque o nosso corpo, a nossa mente sempre quer. A gente quer sempre beber mais, a gente sempre quer mais prazer, a gente sempre quer falar mal, a gente sempre quer atacar. É natural do ser humano. A liberdade está exatamente aí em você saber exatamente a hora de parar. Só que isso não adianta você querer, né, ensinar quando ele já estiver lá dentro. Isso você tem que ensinar
quando ele é pequenininho. Ei, você, por que você não está indo numa igreja com o teu filho? Ah, o pastor rouba. Escuta aqui, você está lá para ensinar o que é bom, o que é reto e o que é justo. E inclusive dentro da igreja é o lugar onde mais tem gente errada, porque as pessoas que estão lá, elas estão procurando fazer certo. As pessoas que estão lá, elas estão buscando deixar de fazer errado para fazer certo. Assim como você, assim como seu filho. Então para de olhar para o dízimo, para o não sei o quê, para o não sei o quê. Olha para o seu filho. Olha para a doutrina. Olha para isso aqui, ó. É isso aqui, ó, que seu filho precisa conhecer. É isso aqui que você precisa conhecer. E se alguém está fazendo algo diferente, é problema dele. Você não pode deixar de buscar o que é bom, o que é reto, o que é justo por causa de pessoas. Porque pessoas erram em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. Fico doida quando gente vem falando, ah, mas eu vi o pastor fulano fazendo coisa errada. E no seu bairro não tem ninguém que faz coisa errada? No centro espírita que você vai não tem ninguém que faz coisa errada? Você nunca conheceu nenhum médico que fez uma coisa errada? Você nunca conheceu um pai de santo que fez alguma coisa errada? Você está procurando excelência e perfeição no lugar errado. Porque excelência e perfeição só existe nos céus, aonde o nosso Deus vive. Então para, porque se você não escolher agora para onde você vai levar o seu filho, a sua filha, alguém vai escolher no seu lugar e vai ser um lugar muito pior. Vai ser um lugar de trevas. Vai ser um lugar aonde não tem saída. E você, presta atenção, você que quando o seu filho te pede pão, você entrega a pedra? Você é essa pessoa? Porque se você é a pessoa que se o seu filho pede pão, você entrega pão, você precisa levar ele na casa do pão. E não na casa da pedra. Se você é o tipo de pai que se seu filho pede peixe, você quer entregar peixe, você tem que ensinar o seu filho a pescar. E não entregar ele aos tubarões. Mesmo que você não concorde com tudo, mesmo que você não aceite tudo, você não é obrigado a concordar com tudo, você não é obrigado a aceitar tudo, mas você precisa lutar pela sua descendência. Ou você acha que isso não vai lhe ser cobrada? Você não teve filho e filha por um motivo qualquer. Você teve porque Deus permitiu. E a educação do seu filho e do seu neto é responsabilidade sua. Então presta atenção. Tá na hora da gente tirar os nossos filhos, os nossos netos dessa doutrinação maligna, satânica, que está sendo derramada desde a primeira infância até as universidades. Porque a hora que acaba a família, não tem mais para onde o seu filho voltar. Não tem mais para onde ele voltar. Se o teu filho e tua filha levantar a voz, a mão contra você, ele está amaldiçoado para sempre. Você sabe o que está escrito aqui? O primeiro mandamento com promessa. Está escrito aqui, ó. Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. O primeiro mandamento com promessa está falando, ei filho, ei filha, se você não honrar teu pai e tua mãe, eu vou te levar embora antes. É isso que está falando. Você quer isso pro teu filho? Ó, ontem, não foi por acaso, obviamente, isso apareceu para mim por um propósito. Eu vi uma postagem de uma mãe chorando e falando assim, ó, o meu filho de 39 anos, me maltrata há décadas.
E ele disse para mim, você não tem vergonha na cara? Até quando você vai me procurar? Você já não percebeu que eu não quero você na minha vida? E ela fala, ela relata os maus tratos desse filho com ela. E a postagem era sobre isso, que ela tomou uma posição e ela ia ser retirada da vida daquele filho. Embaixo, tinha centenas de depoimentos de mães destruídas por filhos e filhas que tomaram ações semelhantes a essa de maltratar, de fazer o mal contra os seus próprios pais. Eu tive isso dentro da minha família. Eu vi a minha mãe morrer de depressão por conta de alguém que decidiu puni-la por pura maldade. Você acha que essa pessoa, que esse filho vai prosperar? Você acha isso? Agora você como mãe, você quer isso pro seu filho? É óbvio que não. Então, minha querida, isso aqui é um apelo. Tá na hora de você sentar à mesa. E eu vou mostrar para você aonde aqui, ó, tá escrito que o primeiro passo para uma família blindada é ao redor da mesa. Eu vou mostrar para você o primeiro passo de uma família blindada é ao redor da mesa. Presta atenção. Anota aí, tá? Salmo 128. Presta atenção, ok? Você não precisa concordar, mas você, né, é bom que você ouça, porque é muito provável que você tenha um caso desse na sua casa. Então você que tem um caso desse na sua casa, ouve. Porque é muito possível que se você mudar o seu comportamento, você consiga mudar a vida do seu filho também. Tá? Olha o que está escrito em Salmo 128. Ó, ouve. Como é feliz quem teme ao Senhor. Por que quem teme ao Senhor? Aqui tá dando para você mandamentos de vida. Tá falando para você, ó, se você fizer tal coisa, você não vai morrer. Se você fizer tal coisa, você não vai perecer. Se você fizer tal coisa, você não vai sofrer o mal. Né? Então, se você não matar, provavelmente ninguém vai querer te matar. Se você não... Você entendeu? Ele tá falando, olha, segue o bem, porque o bem tem muito mais potencial de te proteger do que se você fizer o mal, tá? E aí ele fala assim, ó, como é feliz quem teme ao Senhor. Teme ao Senhor é o quê? Quem acredita. Eu acredito tanto que eu busco fazer o que é bom, o que é reto, o que é justo. Eu faço sempre o que é bom, o que é reto, o que é justo? Não, porque eu sou um ser humano. Mas eu tenho um norte, eu tenho uma diretriz. Eu sei aonde eu errei, eu volto, me arrependo e mudo. Esse é o ponto. Ninguém tá pregando perfeição, tá? E aí ele fala assim, ó, como é feliz quem teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você acha que alguém que mata, que rouba, que mente, que coloca doutrinas de perversão sexual na cabeça de crianças de 5 anos, você acha que essa pessoa anda no caminho de Deus? Você acha que essa pessoa ela anda num bom caminho? Se ela não anda num bom caminho, ela teme ao Senhor? Ela teme as Escrituras? Ela tem princípios bíblicos? Ela tem princípios morais? Não tem, né? Então você acha que essa pessoa vai ser feliz? Ela vai prosperar? É óbvio que não. Porque não tem como prosperar sendo maligno, querendo destruir. Ok? E aí ele fala assim, ó, você comerá do fruto do seu trabalho e será próspero. O que ele está falando aqui, ó? Ei, não tem como você prosperar sem trabalhar. Você vai prosperar e vai ser feliz quando você trabalhar. O que está acontecendo com a juventude de hoje? Eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo badernar, eles estão querendo ir pra rave, eles estão querendo usar droga, eles estão querendo ir pro funk. E trabalhar, eles estão querendo? Não estão, né? E você acha que eles vão prosperar se eles não trabalharem?
Não vão, né? Então, olha só o que está escrito aqui. Não tem nenhuma mentira aqui, gente. E aí ele fala assim, ó, a sua mulher será como videira frutífera na sua casa. Então, olha só, se esse homem, né, ou mulher, se ele teme ao Senhor, se ele anda e medita nos caminhos do Senhor, né, tem um norte, tem uma direção. Se ele estiver trabalhando, ele vai ser um homem feliz, uma mulher feliz. Então, não tem meias palavras aqui, gente. Aqui tá falando, se você fizer o mal, é porque você tá fazendo o contrário daquilo que eu orientei que seria bênção na tua vida. E se você tá fazendo o mal, é porque você não segue os caminhos. E se você não segue os caminhos e não trabalha, você não vai prosperar. Você acha que essa juventude que tá aí, contra a família, falando um monte de bobagem, atacando pai e mãe, matando pessoas com um discurso de ódio, depreciando a sua própria imagem, se enchendo de tatuagens e furos. Eu não tenho nada contra tatuagem, gente. Eu até tenho uma tatuagem, tá? Mas você imagina os jovens destruindo o rosto, perfurando toda a face, andando todos rasgados. Isso é um protesto contra eles mesmos. Eles estão se autodepreciando. Autodepreciação. Você acha que eles são felizes? Você acha que eles estão bem? Acha? Escreve aqui, você acha? Óbvio que não, né? Ah, me aceita. A gente aceita, minha querida. Jesus aceita todo mundo como é. Mas daí que você tá bem, não tá, né? Daí que você tá saudável, não tá. Uma pessoa saudável não quer matar ninguém. Uma pessoa saudável senta numa mesa para conversar. Uma pessoa saudável sabe discutir qualquer assunto. Uma pessoa saudável não precisa, né, tatuar a cara para demarcar território. Uma pessoa saudável não precisa rasgar as roupas, né? Não precisa, porque é homem e dizer que é mulher. Uma pessoa saudável, um homem homossexual, uma mulher homossexual, não precisa dizer que é mulher ou que é homem. Ele é o que ele é, ponto final. E o que ele faz entre quatro paredes é problema dele. Ele é um adulto. Mas você acha que um homem que se veste de mulher quer ser tratado como mulher, quer entrar no banheiro com a sua filha, tem realmente boas intenções? Você acha? Você acha? Olha, presta atenção. Procura e vai ver a quantidade de estupro de meninas dentro de banheiro de cinema por homens que se dizem mulheres, que estão lá só para isso. Não deixa. Não aceite. Fala para todo. Isso não é normal. Isso é doença. Blinde os seus filhos. Não crie preconceitos, mas blinde. Olha só, um adulto pode optar em ser o que ele quiser. Eu tenho amigos muito queridos, amados, que são homossexuais. Eu os amo, eu os respeito. Mas eles não fazem essas coisas. Eles não estupram ninguém, eles não riscam toda a cara e vêm para falar coisas para mim, para me ofender, para me querer que eu aceite, querer que os meus filhos aceitem. Não! É um relacionamento. Eu vi essa semana um professor de uma escola infantil. É um professor que à noite é um travesti, tem uma profissão de se travestir. Falando para crianças pequenas de 6 a 7 anos que ele fazia programa, como que era o programa, que quem era ativo, quem era passivo, o que era ser ativo, o que era ser passivo,
falando eu não ganho meu salário dando aula para vocês, não. O que eu ganho é fazendo programa. E eu faço assim, eu faço assado. Vocês precisam saber aonde que uma criança de 6, 7 anos precisa ser ensinada disso na escola. Fala para mim. Aonde? Não precisa ser escola pública, não. As escolas particulares também têm esse tipo de coisa absurda. Melissa, minha filha tem 17 anos. Esses dias ela trouxe para mim uma música que o professor exigiu que que a sala escutasse, porque ia cair na prova, e a música era um hino militante. E qualquer aluno que se manifesta contra, naquele caso, contra a militância daquele professor, ele expulsa da sala. Queridas, eu pago uma fortuna de escola. A escola é católica. Eu estou esperando terminar o curso da minha filha para ir lá. Eu não vou agora, porque ela vai ser perseguida. Eu não sou besta, mas eu vou. Então não é só na escola pública, não. E se você não trabalhar na cabeça dos seus filhos, se você não consolidar, eles vão consolidar. Porque se o seu filho não tiver segurança na sua casa, ele busca essa segurança fora. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, pouquinho assim, ó, em escola de ensino infantil, tá? Eu vou mostrar, eu vou compartilhar com você uma visão do inferno. Olha isso, olha isso. Gestação de homens trans é uma cartilha infantil para crianças. Fala para mim, qual é o sentido disso dentro de uma escola? Fala para mim. Qual que é o sentido? Primeiro que isso é uma falácia. Homens não podem gerar filhos. Não podem. Ponto final. O que isso causa na cabeça de uma criança que não aprendeu em casa que isso não é correto? Que o correto é um homem e uma mulher se casarem e terem filhos. Isso é o correto. Fala pra mim, como é que pode? Isso aí, gente, é gravíssimo. Porque se o seu filho e sua filha começar a achar que isso é o normal, ele, como criança pequena, vai achar que ele é uma mulher, que ele pode gerar. Você consegue entender o problema? Isso aqui é no Brasil, gente. E isso aqui, fora a doutrinação de religiões, de uma forma geral. Fora doutrinação de religiões, crianças sendo levadas a adorar religiões de raiz, de matriz africana. Gente, escola não é lugar de fazer religião. Escola é lugar de mostrar, olha, gente, se tem essa matéria, mostrar todas as religiões, mas não doutrinar. Escola não é lugar de doutrina de gênero. Escola não é lugar de doutrina religiosa. E você precisa, ao redor da sua mesa, ensinar os seus filhos. Porque se você não estiver dando peixe, não estiver dando pão, alguém vai dar pedra e alguém vai dar cobra, gente. Teu filho vai comer e vai achar que tá bom. Olha o que fala aqui, ó. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. E você, presta atenção, precisa entender que é ao redor da mesa que você ensina o seu filho de pequeno.
Você tem o costume de orar antes de comer? Você tem o costume de agradecer a Deus ou, né, a quem você quiser antes de comer? Você tem o costume de ler para o seu filho uma palavra? Você tem o costume de orar com o seu filho? Você tem o costume de dizer para ele coisas que são boas, que são retas, que são justas? O teu filho tem visto você se comportando de forma saudável? Você tem contado para ele histórias que façam com que ele reflita que fazer o bem, fazer o que é bom, o que é reto, o que é justo é bom? Você tem frequentado um lugar para consolidar a sua fé e consolidar princípios morais na vida dos seus filhos? Porque é sobre isso, gente. E a mesa é o começo. A mesa é o começo. É na mesa que seu filho vai sentir segurança e conforto. Lembra? Não era no peito que o filho mamava e ele sentia segurança e conforto? Da onde vem aquela frase comfort food? Da onde vem a frase comfort food? Né? Comida afetiva. O que significa comida afetiva? Comida afetiva é aquela que te lembra algo que foi muito bom. A comida que a avó fazia com amor, o bolo de fubá que a mãe fazia com amor, a lasanha que a mãe fazia no dia do seu aniversário. É comfort food. Hoje as pessoas estão em busca de conforto. As pessoas estão em busca de segurança. Você tem dado isso dentro da sua casa? E não vem me falar que você está cansada de fazer e que ninguém te agradece. Presta atenção. Vamos crescer. Tá? Você não precisa que ninguém te agradeça. Você teve um filho, uma filha. É muito importante que você entenda o seu lugar. Que é de cuidar, de criar, educar. E se você vai ser reconhecida outra, ou sim ou não, é outra categoria, é outra história. Você precisa fazer a sua parte. Você consegue entender? Então, olha só. Hoje, eu vim aqui para dizer para você que lugar de segurança é na mesa. Começa no café da manhã, começa no você colocar a mesa para o seu filho, para sua filha, para o teu marido, seja lá quem for, sem esperar nada em troca, fazendo o que é bom, o que é reto, o que é justo, dando e mostrando para eles o caminho. É na mesa que você conversa, se relaciona com as pessoas que você ama. É na mesa que você dá bons exemplos e conta boas histórias. É na mesa que você se interessa pelos seus filhos e permite que eles abram ali o seu coração e comentem sobre o dia a dia deles. É na mesa que você cria laços que ninguém vai poder arrebatar do coração deles, mesmo eles estando lá fora. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a verdade. Você precisa ensinar a verdade ao redor da mesa. Hoje nós falamos sobre segurança ao redor da mesa. Na próxima semana nós vamos falar sobre a verdade ao redor da mesa. E eu quero que você esteja aqui. Eu quero que você traga alguém. Eu quero que você traga uma visita. E eu quero saber de você se você está comigo. Porque não podemos mais deixar com que os nossos netos, com que os nossos filhos sejam engolidos por essas densas trevas que têm pairado, não é só sobre o Brasil, é sobre este mundo. A mesa aposta tem um propósito, a mesa aposta tem um objetivo, a mesa aposta tem uma missão. E não é fazer você ficar rica, muito embora isso seja possível. Mas é resgatar a sua casa, a sua família e fazer de você sal da terra e luz do mundo. E tá na hora de você abrir a sua boca e começar a ensinar a sua casa, a sua família e as suas clientes
Pode encher o peito. Você não precisa ser perfeita. Ou melhor, você jamais vai conseguir ser perfeita. Mas você precisa saber que existe um caminho e caminhar nele. E se você errar, basta você voltar. É muito importante que você use o dom que Deus te deu para propagar aquilo pelo qual Deus te escolheu a fazer. Como eu disse no começo, se você não ama a família, seu lugar não é aqui. Mas se você chegou aqui porque você ama a sua família, se você chegou aqui porque você queria fazer dinheiro com mesa aposta, saiba que se você não cumprir o seu papel, a sua missão, o seu propósito genuíno e verdadeiro, isso vai ser cobrado de você. E você pode sim estar pondo em risco a sua própria descendência por negar fazer aquilo pelo qual você foi chamada, porque você não está aqui à toa. Você é responsável, você sabe a verdade. Talvez não soubesse antes, mas agora você sabe. E eu quero saber, quem é que tá comigo? Quem é que tá comigo? Você tá comigo? Escreve aqui eu quero saber. Eu quero saber. A amiga tá comigo aqui desde 2020. Graças a Deus, né? Eu amo vender, gente. Eu amo vender. Mas eu amo muito mais famílias. Eu amo muito mais a ideia de não perder a minha família, de ver meus filhos prosperarem. Minha filha está prestes a prestar vestibular. Meu coração está apertado, porque essas universidades estão tomadas. Como é que eu envio minha filha para uma universidade? Eu preciso preparar ela antes. Eu preciso preparar minha família antes. Eu quero compartilhar com você esse tempo. E quero pedir que você esteja aqui, comigo. Porque agora não é apenas hora de ganhar dinheiro. Agora é hora de ganhar vidas. Esse é o nosso propósito. É ganhar a nossa casa. É ganhar, né, os nossos clientes. Para que eles tenham vida e vida em abundância. Para que eles tenham esperança. Para que eles tenham saúde física e emocional, para que pais e mães sejam honrados, para que filhos não sejam ceifados antes da hora pela maldade do coração. Esse é o nosso propósito. E eu quero que você esteja comigo. E eu quero convocar você. Você que vende, crie um conteúdo falando sobre essa importância. Eu vou deixar essa live gravada no meu canal do YouTube. Pode pegar a live, pode enviar para as pessoas, pode copiar, pode fazer um resumo, pode fazer um material. Faça reuniões no seu bairro, faça reuniões no seu condomínio, faça reuniões de família, mas fale. Mostre o seu material, ensine as pessoas a sentarem, dê aulas de graça, faça a sua parte. Porque isso é realmente aquilo que vai nos trazer esperança. Presta atenção, o mal, ele é organizado e o mal está fazendo a sua parte direitinho. Neste país, faz mais de 20 anos que eles estão semeando nos nossos filhos, nos nossos netos. Tanto é que as universidades estão cheias de militantes que estão lá para fazer qualquer coisa menos estudar. Então presta atenção, se o mal é tão organizado, se o mal é tão direcionado, você tá aí, né? Fazendo o quê? Vamos nos organizar. Vamos fazer a nossa parte. Ok? Semana que vem, hoje nós falamos sobre segurança à mesa. Semana que vem nós vamos falar sobre verdades à mesa. Ensinamentos. Tá? Essas aulas fazem parte de 3 aulas. Essa série de aulas são 3 aulas
com o tema Mesa Posta Família Blindada. E eu convido você na próxima terça-feira a trazer uma visita. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Ela sobe no meu canal do YouTube hoje às 20 horas. E eu espero que, se você não assistiu tudo, assista à noite. Envia para as pessoas. Amiga, envia. Envia. E para quem entrar no meu grupo, eu não vou vender nada nesse grupo agora, tá? Eu vou enviar o material da aula de hoje. Material da aula de hoje, tá? Vai para você. Material de graça. Quem tiver neste grupo, é só escrever família aqui, vai para a aula de hoje. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, eu vou deixar o link para você entrar, tá? No meu canal de WhatsApp, e eu vou enviar o material de hoje para você. Toda semana vai ter um material da família blindada para você através da Mesa Posta. O material de hoje eu vou colocar ao meio-dia dentro do grupo. Esteja nesse grupo, tá? Então, durante as 3 semanas, você vai estar desse grupo. Por que que eu resolvi falar de família, de filhos agora? Queridas, estamos perto do Dia das Crianças. Se tá na hora de você vender aí a sua roupa de mesa para as famílias, é agora. Então, não sei se você tem coleção do Dia das Crianças, se você tem o costume, tem o Dia do Professor. Agora é a hora de você pegar o tema família, filhos, criança e ir pra cima. Então, agora é a hora. Pega esse material, transforma ele num material que você quiser, pega essa live, faz um resumo, mas foca em atingir as famílias com o que é bom, com o que é reto, com o que é justo, né? E aí você vai ver o que é prosperar, tá? Você vai ver o que é bênção de Deus para sua vida. Você vai ver o que é que Deus faz quando alguém se deixa usar por ele. Se você não é cristã, convido você a baixar este material, tá? E esse material não tem apelo, viu? Pra você se converter aqui não, mas é um material de direcionamento de princípios e valores, tá? Você que é aí de religião diferente da nossa, você tá convidado, né? Para baixar o material e para aplicar princípios e valores que são bons, né? Porque se alguém mostrar para mim aqui alguma coisa que está escrito aqui que não é boa, por favor, me mostra, que eu nunca vi. Então, independente do que você sente ou acha de ser cristão ou não, aqui, né, tem muito ensinamento bom que você, né, deveria buscar aplicar para sua própria segurança e da sua família. Tá bom? Escreve família aqui, entra no meu grupo, tá? No pessoal do YouTube eu vou deixar o link, pessoal do Instagram, o link vai pro direct. Combinado? Fim de aula. Vamos ficar 5 minutos aqui respondendo pergunta. Manda a pergunta aqui pra mim. E é isso. Esse mês vai ser só sobre isso. E vamos valorizar, gente. Envia essa live pras pessoas. Envia pra tua família. Envia para aquela mãe que você conhece, que tá com os filhos tudo, né, desviado. Quando eu digo desviado, gente, eu tô falando da igreja. Desviado da vida, né? Tá aprontando, não estuda, não trabalha, agride mãe, agride pai. Finge que estuda às vezes, né? Entendeu? Manda a sua pergunta aqui para mim. Vou ficar 2, 3 minutinhos aqui com você. Ou escreve aqui. Você gostou? Se você gostou, escreve aqui. O que mais você gostou dessa aula de hoje? Conta aqui pra mim. Preciso saber, né? Se você tem uma opinião contrária, né, não tenha medo. Pode botar também. Eu não vou te agredir não, tá? Apesar de eu ter minhas convicções, a gente pode conversar, né? E se você quiser saber alguma coisa, é só você me perguntar, entende? Traz aquelas amigas que têm opinião contrária, porque olha só, a gente precisa atingir
né, essas pessoas, elas muitas vezes elas não sabem que elas estão fazendo errado. Elas simplesmente não sabem. Você sabia? Tem muita mãe, muito pai que simplesmente não tem ideia do que está acontecendo. Eles não sabem. Valesca, quando você tem uma sobrinha casada, eu entendi. Como posso fazer um conteúdo falando de uma família sem ofender a minha sobrinha? Ó, a primeira coisa que você precisa entender é que a gente não tá contra a opção sexual de ninguém, tá? Eu não tô contra uma opção, um homossexual, eu não tô contra mesmo. Eu acho que um adulto, ele pode sim decidir fazer o que ele quer com o corpo dele e com quem ele quiser, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa realmente amar as pessoas como elas são. Porém, isso não significa que a gente concorde com condutas de destruição em massa, tá? Então, por exemplo, você pode não concordar, mas não significa que você não ame, não aceite, não receba, tá? Isso precisa estar muito claro no relacionamento que você tem com essas pessoas. Porque o que acontece? O que acontece hoje é as pessoas, porque a gente tem uma opinião diferente, atribuírem isso ao ódio. E não é verdade. O que eu sou contra? Eu sou contra a doutrinação infantil de gênero. Sou absolutamente contra. Uma criança, ela não tem capacidade de escolher, de decidir se ela vai mudar de sexo, né? De gênero, na verdade. E isso está acontecendo em massa. Infelizmente. Crianças mesmo, gente, de 7, 8 anos, fazendo transição de gênero com mudança hormonal, tratamento hormonal. É gravíssimo isso. E gerando vários impactos no futuro. Então, quando você tem um relacionamento com as pessoas e deixa claro para as pessoas que elas são as coisas mais importantes para você, independente da opção delas, tá? Mas que isso não é a sua prática e a prática em si é algo que você, de cunho pessoal, não faz, não realiza, já está subentendido que você pode se posicionar, tá? Agora, o que você não pode é ser omissa. Você vai fazer um conteúdo de mesa aposta para sua audiência, não é? Você não precisa dizer que você é contra o homossexualismo. Em nenhum momento eu disse isso. Mas eu falei que eu sou contra a doutrinação infantil. Eu falei que eu sou contra essa ação e que um adulto pode decidir que ele faça da vida dele como ele quer. Você não precisa falar que duas mulheres não vão dar filhos e que 2 homens não vão dar filhos, se isso vai te colocar numa situação ruim com a sua família. Isso está implícito, né, amiga? Então, assim, ó, a sabedoria de estar conversando, a sabedoria de estar se posicionando, né? Como eu disse, eu tenho amigos homossexuais, amo mesmo. Um dos meus melhores amigos é homossexual, ele é meu amigo desde da escola, desde quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Ele que corta meu cabelo, inclusive até hoje. A gente nunca teve problema. Então, agora, você tem que entender que às vezes o problema tá na pessoa. A pessoa vê as coisas do jeito que ela quer, né? Deixa eu ver aqui. Valesca, meu filho diz que não acredita em Deus. Como devo tratar isso? Ó, jovens, adolescentes que não acreditam em Deus. Você não precisa tentar colocar Deus goela abaixo dele. Mas você precisa ensinar princípios e valores, tá? Então, ele pode não acreditar em Deus, mas ele acredita que matar é bom? Ele acredita que adulterar é bom? Ele acredita que cobiçar a mulher do próximo é bom? Ele acredita que corrupção é bom? Então, o que você pode é usar dos princípios e valores da palavra para conversar com ele, não necessariamente expondo como se fosse um direcionamento religioso, entende? Tá? A palavra diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apresenta para ele Provérbios, por exemplo,
né? E você não precisa colocar isso como estudo bíblico, você pode colocar isso como reflexões, tá? Uma vez que você planta a palavra, né, dentro do coração dele, essa palavra vai dar o fruto na hora certa. Existe, né, um Deus todo-poderoso que é capaz de, através do seu poder, né, através da sua própria palavra, se manifestar, né? Então, faz a tua parte como conduta pessoal, ora antes das refeições, faça a sua parte. Ele precisa ver você fazendo a sua parte, tá? E coloque como certas reflexões nas conversas à mesa, coisas desse tipo. Não precisa citar a Bíblia, porque não matar, não roubar e alguns provérbios você usa no dia a dia porque são coisas que fazem muito sentido, tá? Espero ter te ajudado, tá? Mas isso é uma prática que você vai, né? Existe um erro muito grande da gente querer descer Bíblia goela abaixo das pessoas. Não é isso, né? Então, para quem já é cristão, toma vergonha na cara, volta para Deus e para de achar que a igreja, todo mundo tem que ser perfeito. Você não está indo na igreja por causa de pastor, você está indo na igreja buscar a presença de Deus na sua vida, você está indo para louvar, você está indo para se aproximar de Deus, você está indo comer na mesa de Deus, né? Então, para de palhaçada. Agora, quem não é cristão, entenda, o que tem aqui é profundo e é para você também, mesmo você não acreditando, faz bem, é bom. Experimenta para você ver. Eu amei, penso como você e acho que preciso ser cada dia mais. Eu não entendi a palavra, a verdade de Cristo na mente, inculcar as verdades de Cristo na mente dos nossos filhos. É verdade, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer com outras verdades lá fora. A importância da segurança desde o nascimento. Isso, para mim, foi importantíssimo para passar para as mães, mostrar os nossos filhos. Fiz com eles, faz com que eles cresçam na verdade. Exatamente. Isso é muito bom. Vocês podem embasar tudo em cima disso, tá? Eu penso como você, precisamos inculcar. É isso aí, inculcar as verdades, né? As verdades de proteção, as verdades que vão abençoar os nossos filhos, tá? Estou impactada com a riqueza que tem a Bíblia. A Bíblia é extraordinária, gente. É extraordinária. Convoco vocês que não leram a Bíblia a lerem Provérbios. Pega lá, lê um capítulo por dia. Você vai ver como seus olhos vão abrir, porque Provérbios é um negócio assim, tipo, por dia, sabe? Assim, pro dia. O exemplo é a correção com amor. Nos ajuda a vencer as batalhas. O exemplo é o que a gente faz e fala todos os dias. Se os nossos filhos não verem a gente falando e fazendo, só querendo ensinar, eles não vão acreditar, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Aqui em casa a gente tem alguns hábitos, tá? A gente sempre ora antes de comer. E ora, às vezes, antes, vai comer uma fruta a hora, né? Então, eles sabem. Onde eles estão, eles sentam, eles oram. Né? E a gente ainda tem trabalhado em cima deles o seguinte, ó, não importa onde você tá, mesmo que não tenha ninguém fazendo, tem que fazer. Você precisa entender que é você que é o sal da terra e a luz do mundo, minha filha. Então, se não tem ninguém fazendo, não se acanhe, baixa a sua cabeça e faça você. A gente ensina, porque não é o mundo que tem que moldar a gente, é a gente que tem que moldar o mundo, gente. Entendeu? E é isso, tá? Eu espero, assim, de verdade, que muitas de vocês aqui tenham acordado e entendam que isso aqui não foi sobre religião. Eu espero que outras tantas que por algum motivo estejam afastadas voltem, enquanto é tempo. E eu espero que todas que tenham a intenção de vender entendam que você tem um propósito, que vai além do ganhar o dinheiro, né? E quando você negligencia o propósito, é difícil que você permaneça, né? Tá bom? Paulo Freire diz, aprender a ler o mundo, exatamente. Tá? A gente tem que ler o mundo com os olhos, né, fitos em Deus. Porque se a gente lê o mundo com os olhos fitos do mundo,
a gente só vai ver trevas, né? Amém? Eu vou orar por vocês, tá? Ó, tem alguém aqui que tem um pedido de oração relacionado a isso? Família, filhos? Escreve aqui para mim. Eu vou orar com você, vou abençoar a tua casa e vou pedir que todas que estão aqui, que tenham um costume de orar, orem por mim também, orem pela minha vida, pelos meus filhos, tá? Mas eu vou orar por você. Se você tem um pedido de oração que tem relação agora com filhos, com família, põe aqui, eu vou orar. Tem alguém aqui que nunca foi numa igreja? Tem alguém aqui que gostaria de conhecer, né? Conhecer Jesus? Tem alguém aqui que gostaria de ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Fala para mim. Se você que está aqui, que assistiu tudo isso, né, por algum motivo despertou no coração o desejo de receber Jesus e ter uma experiência com o Espírito Santo, fala para mim, eu vou orar com você e você vai orar comigo. Ó lá, vamos ver aqui. Tô lendo aqui, tá? Vamos orar? Então, ó, eu vou orar primeiro pelas famílias e depois eu vou fazer uma oração para quem quer ter uma experiência com Deus, porque Deus é real, tá? E ele se manifesta através da sua palavra, por isso que você precisa ler, tá? O Espírito Santo de Deus fala com você através do que está escrito aqui. Então, eu vou orar com você e você vai ter uma experiência com Deus através do que está escrito aqui. Valesca, não tenho Bíblia. Não tem problema, ó. Baixa esse material aqui, ó, que tem algumas coisas que já vão te ajudar, tá bom? Eu vou orar aqui, ó, pelas famílias, tá? Ó, libertação da família, nora afastada, sobrinhos, tá? Filho que tá, né, afastado de Deus. Eu vou hoje eu vou orar por isso, tá? E no final eu vou orar para quem quer ter uma experiência com Deus, tá bom? Então fica aqui comigo. Tá, Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti. E a primeira coisa eu quero te agradecer. Agradecer por trazer tantas mulheres que eu creio que têm sede e fome de justiça, tem sede e fome de ter, né, os seus filhos, a sua família prosperando, crescendo. Nós sabemos que tem muitas mulheres aqui que têm filhos que estão longe, filhos que estão nas drogas, filhos que estão na prostituição, filhos e netos que estão aí, Senhor, em movimentos militantes, em movimentos tão distantes daquilo que é bom, que é reto, que é justo. Nós temos noras, nós temos aqui sobrinhos e sobrinhas que estão aí vivendo debaixo de algum tipo de mentira, de algum tipo de engano. E eu peço em nome de Jesus que para cada pedido que foi colocado aqui e para cada pessoa que estava nessa aula hoje, que o Senhor estenda a sua poderosa mão, que o Senhor envie os teus anjos para estarem acampados ao redor de cada um, que em nome de Jesus o Senhor esteja quebrando os grilhões, libertando de cativeiro, libertando as mentes, que sejam levantadas pessoas para falarem do teu amor, para falarem daquilo que é bom, que é reto, que é justo, que eles percebam, que eles sejam acordados, que eles sejam libertos, que eles reconheçam e que eles voltem, né, para o seio das suas famílias, que eles voltem para a sua presença e que eles confessem, né, a sua fé, o seu amor, que eles confessem a Jesus como Senhor e Salvador. Então eu quero orar abençoando cada família, abençoando cada caso e pedindo que em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, que possa também entrar, né, em intercessão por essas pessoas, que possa amá-las
independente da situação em que elas estejam, porque a nós cabe amar as pessoas, independente de quem elas são, embora não concordemos com as suas condutas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas mães que hoje estão sofrendo e que o Senhor as capacite para que elas possam continuar buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença, cuidando dos seus filhos ao redor da mesa, orando e fazendo aquilo que o Senhor as convocou, que é levar para o mundo, que a mesa posta é para reunir as famílias, a mesa posta é para trazer as famílias de volta para o centro da vontade de Deus. Essa é a minha oração. Queridas, eu vou fazer uma oração agora para você que quer ter uma experiência com Deus. Você que está afastada, tá bom? E essa oração é assim, ó, eu faço e você faz junto comigo, você repete, tá? E eu vou orar por você e você vai ter uma experiência nova. Depois você me conta, tá bom? Você ora comigo? Você que não conhece Jesus, você que talvez seja de outra religião, você que está afastada, ora comigo agora. É um convite, não é uma exigência. Você faz se você quiser, tá bom? Então, fecha o teu olho aí, eu vou orar e você vai repetir, tá bom? Senhor Jesus, eu reconheço, que eu sou humana, que eu sou falha. E hoje eu entendo que eu preciso melhorar. E eu decidi te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço o teu sacrifício na cruz e tomo posse do sangue que foi derramado para que eu pudesse hoje ter vida em abundância. Eu te recebo, assim como o Espírito Santo de Deus, e peço que o Senhor fale comigo, que o Senhor me mostre, que o Senhor me direcione a partir de agora. Amém? Amém? Ó, você que fez essa oração tão simples, agora é com você. Tem uma palavra que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe nada além disso como verdade. A partir do momento que você começar a ler, começa por Provérbios, que você vai ver, o próprio Espírito Santo de Deus vai falar com você. Deus fala através da sua palavra. Se você não conhece a palavra, não tem como você ouvir a voz de Deus, tá? Assim como ele fez comigo um dia, quando eu abri a minha Bíblia a primeira vez, parecia que aquilo tudo explodia no meu rosto. E era uma Bíblia como essa, e eu tive uma experiência linda, profunda, tudo que eu lia fazia muito sentido, e quanto mais eu lia, mais Deus falava comigo. Foi extraordinário. Que seja assim na sua vida também. Mas cabe a você agora, tá? Buscar a palavra para você ler e um lugar para você frequentar, tá? Buscar a Deus enquanto se pode achar. E até a próxima semana. Um super beijo. Deus abençoe e não faltem semana que vem.